Fala, gente boa! Bom, contrariando, tá, aquela imagem que todo mundo tem, tá, que esse canal aqui, muito do Furreca, é um canal só de história de Joinville, tá? Eu quero provar a vocês, tá, que esse canal também é um canal romântico. Aqui no TV Alameda Cultural também há amor, muito amor, tá? E este mal acabado que está conversando, né, neste exato instante com vocês, é um homem apaixonado, né? É um homem que ama intensa e loucamente, né? Então, provando isso tudo que eu estou dizendo, tá? Então, aqui vai uma foto romântica, tá? O amor está no ar, tá? The love is in the air, tá? Então, aqui a foto romântica para vocês, tá? Então, não sei se vocês estão enxergando. Assim, tá? Então, uma foto de amor aqui para vocês, tá? Bom, agora, finalmente falando sério, tá? Esses dois caras aí, esses dois homens apaixonados que vocês estão vendo, tá? O cara, tá? Que está por cima do outro, por cima do bom sentido, é claro, tá? É o cara que está por cima, né? No bom sentido, é claro, tá? É o Marcelinho Carioca, né? Considerado um dos grandes jogadores da história do Corinthians, né? E o cara que está embaixo, tá? Fazendo esse beicinho, tá? Esse gesto de homem apaixonado, tá? É o Mirandinha, Mirandinha que jogou, foi atacante do Corinthians entre 1998 e 99. A torcida corintiana não tem lá muitas boas recordações, né, do indivíduo, né, do Mirandinha, né? E essa foto aqui, né, essa foto romântica, ela foi tirada durante o jogo Ituano 1, Corinthians 1, pelo Campeonato Paulista de 1998. Então já lá se vão 26 anos, né, dessa cena romântica, né? Dessa cena tão comovente, tá? Essa aqui é a revista Placar, tá? Edição número 1138 de abril de 1998, tá? Então a revista onde está aquela foto, tá? Bom, mas por que eu iniciei o primeiro vídeo da semana de maneira tão romântica, né? Tão apaixonada? Bom, aqui no próximo vídeo eu contarei uma história romântica a vocês, né? Mas como eu acabei de dizer, isso é para o vídeo seguinte, tá? Eu chegarei lá, tá? Bom, agora, finalmente falando sério, tá? Bom, essa história romântica que eu contarei a vocês, né? No próximo vídeo, tá? Ela começa, na verdade, lá em 1854, tá? Bom, o que aconteceu nesse ano, lá há 170 anos atrás? Bom, no dia 6 de maio de 1854, saiu do porto de Hamburgo, né, um navio veleiro chamado Linda, tá? Esse navio, Linda, ele, como era de praxe, né, como era mais do que comum naquela época, né, essa viagem ela demorou cerca de 2 meses. Né? Como eu acabei de dizer, o navio ele partiu de Hamburgo no dia 6 de maio e ele só chegou em São Francisco, aliás, minto, ele não demorou 2 meses de viagem, como eu disse, como eu acabei de dizer, ele demorou cerca de um mês, né, essa viagem, tá? Como eu estava dizendo, ele partiu do porto de Hamburgo no dia 6 de maio e ele chegou em São Francisco no dia 3 de junho, tá? Esse navio, ele saiu lá de Hamburgo com 116 pessoas a bordo e nesse cerca de um mês de viagem, tá? Nesse período de viagem, houve o registro de um nascimento, tá? A bordo do navio, tá? Bom, praticamente todos esses imigrantes, né? A grande maioria deles eram de países que anos mais tarde formariam a Alemanha. Então a maioria desses imigrantes eram do reino de Hanover, do reino da Prússia, do reino de Mecklenburg, do reino de Lauenburg, né? E quem não era, entre aspas, alemão, né? Os imigrantes que não eram, entre aspas, alemães, eles eram ou suíços ou austríacos, né? Até aí nada demais, até porque nos primórdios, até por volta de 1856, né, os imigrantes suíços foram a maioria. E os austríacos, embora não tenham sido tão numerosos, né, como é mais do que sabido, tanto a Suíça quanto a Áustria são dois países, né, de cultura e língua predominantemente alemãs. Né? Até aí nada demais. Só que esse navio, tá?
ele trouxe a bordo duas famílias belgas, né? Uma coisa até surreal, uma família belga imigrando para Joinville, mas sim, isso houve, tá? Uma dessas famílias que eram procedentes da Bélgica, tá? Para ser mais exato, da cidade de Antuérpia, que é uma cidade bem famosa, que inclusive chegou a sediar a sede dos Jogos Olímpicos em 1920, que é uma cidade portuária, né? Essa primeira família belga, tá? Eram os Haups, tá? Apesar do sobrenome de Frites da Estrada Quiriri, os caras, repetindo, os caras eram belgas, tá? Eles eram um casal, tá? Que era o A.W. Haups, que tinha 33 anos em 1854, a, a Catherine, que era a esposa dele, que era 7 anos mais velha do que ele, tá? E a filha, tá? Eles só tinham uma filha, tá? A filha única deles era a Matilde. A Matilde, naquela ocasião, 1854, ela tinha 15 anos de idade, tá? O curioso, tá, além do fato deles serem belgas, tá, é que essa família, os Haltes, essas três pessoas, eles eram de religião calvinista, né? Qualquer livro de história, vocês irão encontrar que lá no século XVI houve um racha dentro da Igreja Católica, e em função desse racha, com o tempo acabaram surgindo diversas religiões, as religiões protestantes. E uma dessas religiões foi justamente o calvinismo. O calvinismo ele partia daquele princípio de que se você é rico, então você foi um escolhido por Deus, né? Então a riqueza é um sinal de predestinação. Então quem é rico é escolhido pelo Senhor. Sim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Existe uma religião que prega isso que eu estou dizendo a vocês. Mas enfim, né? Religiões, crenças à parte, tá? A outra família belga, né? Que veio por esse navio veleiro, linda, tá? Foi a família Schaeffer, tá? O Schaeffer, né, eram 10 pessoas, tá? O patriarca, né? O pai era o August, tá? O August Schaeffer. Ele era arquiteto, tá? A esposa dele, que era a Juliane, né? No caso, o August, ele tinha 43 anos naquela ocasião, e a Juliette, tá? Ela tinha 36 anos, tá? Esse casal, o August e a Juliette, tá? Eles tinham 8 filhos. A idade dos filhos deles, desse casal do Schaeffer, né? Variava entre os 6 meses de idade e os 18 anos. Então, repetindo, a idade desses 8 filhos, desse casal do Schaeffer, né, variava entre os 6 meses de idade e os 18 anos. Né? Eles eram de religião protestante, tá? E eles eram naturais de uma cidade chamada Ghent, tá? Então essa era a cidade do qual Schaeffer, essa família belga, era proveniente. Fora essas informações que eu acabei de passar a vocês, da religião, da cidade do qual eles eram procedentes, as idades, a profissão, isso tudo, né? Não há mais nada, né, a respeito dessas duas famílias belgas, né? A única coisa que se sabe é que eles chegaram a Joinville. Agora, se eles se radicaram aqui, se deixaram descendentes, então isso, infelizmente, eu não sei responder a vocês, né? Essas são as únicas informações que eu consegui a respeito dessas famílias belgas, né? Um outro fato bem curioso, né, em relação a esse navio, né, há imigrantes que vieram por esse navio, tá? É que entre essas 116 pessoas, entre esses 116 imigrantes, né, havia um judeu. Sim, havia um imigrante judeu, tá? O nome dele era L. Goldman, não especifica qual que era o nome dele, só aparece isso, L. Goldman, né? E o nosso amigo L, né, o popular Elão, né, o nosso amigo L, ele tinha naquela ocasião 23 anos, ele era médico e ele era natural do reino da Prússia, da cidade de Breslau, tá? E ele acabou imigrando na terceira classe do navio Linda, né? Fora essas informações, o nome completo, profissão, religião, procedência, classe no qual ele estava no navio, também não se sabe mais nada a respeito desse imigrante judeu, né? Infelizmente, né? Bom,
dessas famílias, tá? Era um navio que trazia vários profissionais liberais. Então, como eu disse ainda há pouco, havia um arquiteto, havia 2 médicos, havia um pastor protestante que também era professor, né? Havia um tipógrafo, havia um mestre cervejeiro, né? Que veio por esse navio, né? Ao contrário das levas anteriores, né? De imigrantes que chegaram a Joinville, esse pessoal, né? Que veio pelo navio Linda, eles tinham um poder aquisitivo bem maior, né? Desculpe. Opa. Resquícios da gripe que eu tive na semana passada, né? Mas voltando, né? Como eu estava dizendo, esse pessoal, eles tinham um poder aquisitivo um pouco maior, né? Bom, uma dessas famílias, né? Que vieram por esse navio Linda, né? Foram os Davê. A família Davê é uma família até bem tradicional e bem numerosa em Piraberaba, né? Os Davê que eram procedentes da Suíça, daquela região, né? Daquela parte da Suíça que é de cultura e fala francesas, né? Os Davê, né? Deixa eu ver aqui, eram 7 pessoas, tá? Era um casal, tá? O François e a Marie. François, ele tinha 30 anos, a Marie era 8 anos mais velha do que ele, né? Desculpem, o François era agricultor e a idade dos filhos deles, né? Variava entre 6 meses e, deixa eu ver, e 10 anos de idade, né? Os Davê, eles eram procedentes de uma cidade chamada Bizan, né? Também havia uma outra família suíça, tá? Que veio da parte, digamos, francesa da Suíça, que foi os Pachou, né? Os Pachou eram 5 pessoas, né? Um casal e 3 filhos pequenos, e os Pachou, né? Ao contrário dos Davê, parece que os Davê também, né? Eles acabaram se estabelecendo na colônia francesa. A colônia francesa, ela seria equivalente hoje ao bairro Saguaçu, aquele entorno, né, aquela região do entorno do Zoo Botânico. Então ali existiu a famosa colônia francesa, né? Era uma região obviamente com uma cultura, né? Com uma língua e com uma cultura completamente diferentes do resto de Joinville, né? Durante muito tempo essa região, que equivale hoje ao Saguaçu, ela foi meio que uma cidade, um mundo à parte, né? Bom, de todas essas famílias, né, que eu estou citando, a mais famosa, né, bem entre aspas, foi a família Jordan, né? Pronuncia-se Jordan, né? Se escreve Jordan, mas se pronuncia Jordan, né? A família Jordan, né? Que era o Johann, que tinha 54 anos em 1854, que era hoteleiro, ou seja, proprietário de hotel. Ele acabou imigrando com a esposa, né, que era a Catarina, né? A Catarina era 8 anos mais jovem do que o Johann, né? E esse casal, eles acabaram imigrando. Eles tinham 2 filhos, tá? A Marie Winter, né, tinha 24 anos naquela ocasião. E o filho, né, o Fritz, né, o Friedrich, o nome completo dele era o Friedrich Jordan, né? Ele tinha naquela ocasião 20 anos de idade, tá? Desses 4 membros aí dos Jordan, né? Aquele que acabou ganhando mais notoriedade foi justamente o Friedrich, né? Inclusive, no próximo vídeo eu irei dizer a vocês o que o Friedrich, né, o popular Fritz, né, o Fritz Jordan, ele fez para se tornar famoso. Eu já vou adiantando que ele não namorou, tá, a mulher mais bonita de Joinville. Não fez isso, não foi isso que o fez ser famoso, tá? Bom, mas agora, voltando a falar sério, tá? Esses 4 membros, né, da família Jordan, na verdade, eles não foram os primeiros membros, os primeiros Jordans a terem chegado a Joinville, tá? Isso 3 anos antes, né? Isso já em 12 de julho de 1851,
chegou em São Francisco um navio veleiro que era o Emma e Luiz, tá? Esse navio, o Emma e Luiz, ele trouxe 117 pessoas, tá? Essa leva de imigrantes que veio por esse navio foi a segunda leva de imigrantes que chegou a Joinville, tá? E entre esses 117 imigrantes, tá? Um deles era o Heinrich Christoph Jordan, tá? O nosso amigo Henrique, né? Chamarei ele de Henrique, né? Ele tinha 28 anos naquela ocasião, ou seja, em 1851. Ele era jardineiro, tá? E ele teve uma morte terrível. Ele acabou vindo a óbito em 22 de janeiro de 1855, afogado no rio Cubatão, né? E um dos que acabaram enterrando, né? O nosso amigo Henrique, né, que teve esse final de vida trágico, né, terrível, foi justamente o Fritz Jordan, né, que é esse cara que eu acabei de mencionar, né. Como esse vídeo... sim, eu já estava me esquecendo, né, eu já estava cometendo um velho e antigo sacrilégio, ou seja, não mostrar fotos antigas de Joinville para vocês, tá. A primeira foto, tá, será essa gravura aqui, tá? Essa gravura que vocês verão, tá? Essa gravura ela é de 1850, tá? Foi uma das primeiras casas a terem sido construídas em Joinville, tá? A próxima gravura, tá, que eu mostrarei a vocês é essa aqui, tá? Essa gravura ela é de 1855, tá? E ela retrata o Porto de Hamburgo, tá? Então, em 1855, o Porto de Hamburgo era dessa maneira aqui que vocês estão vendo, né? E a terceira e última foto é essa gravura aqui, tá? Essa gravura ela foi feita em 1852, tá? E aqui aparece três, né, das primeiras casas que foram construídas em Joinville, tá? Então, repetindo, essas gravuras, né, que vocês estão vendo, elas são de 1852, né? Dos primeiros registros, né, visuais de Joinville, né? Bom, como esse vídeo já está longo pra caramba, vou ficando por aqui e mais curiosidades no vídeo seguinte. Então, beleza e até lá, ok?